apresentar a aplicação que a gente vai desenvolver durante esse evento, que é o Monitorando. Será uma aplicação para que mentores, pessoas que dão mentorias para mentorados, consigam organizar e gerenciar aquela imensidão de mentorados, ou seja, através de gráficos, de cadastro, de tarefas, de disponibilidade de horários e assim por diante. Então imagina que tem um mentor, que é o que tem uma empresa, que existe uma empresa que dá mentorias para outros empresários, por exemplo, onde os outros empresários contratam essa mentoria para receber algumas dicas e conselhos desse mentor. E essa aplicação vai resolver exatamente esse problema, a dos mentores organizarem e gerenciarem os seus mentorados. Então nós vamos ter aqui a parte de cadastro e login, que vão ser disponibilizadas por essas duas telas. Depois nós vamos ter aqui a parte do cadastro do mentorado, onde aqui o mentor vai poder cadastrar o mentorado, como nome, foto, o estágio desse mentorado, ou seja, a empresa dele fatura de 10 a 100 mil, de 100 a 1 milhão, de 1 milhão a 10 milhões e assim por diante. O Navigator é alguém da empresa do mentorado que vai acompanhar ele ao longo dessa jornada. E aqui nós vamos listar todos os mentorados. E também vamos disponibilizar um gráfico para que o mentor consiga visualizar como que está a situação dos seus mentorados através dos seus estágios. Ou seja, eu tenho mais gente ali, mais pessoas no estágio de 10 a 100 mil, ou de 100 a 500 mil, ou de 500 a 1 milhão, e assim por diante. Então, através disso, ele vai conseguir visualizar toda a estrutura aqui dos seus mentorados. Depois, nós vamos trabalhar aqui com a parte de disponibilidade de horários. Vai funcionar assim, o mentor, ele vai disponibilizar alguns horários para que os seus mentorados possam agendar reuniões para falar com ele. Então, ele vai vir aqui nessa tela e dentro dela vai selecionar uma data e um determinado horário. Por exemplo, dia 28 de março, às 13 horas. Dentro dessa data, nós vamos abrir um horário. Esse horário vai ser disponibilizado para os mentorados agendarem uma reunião. Aí os dois vão entrar em uma reunião no Meet, por exemplo. E aí, agora, o mentorado, então agora já é uma tela do mentorado, tá? Ele vai poder, através dessa tela, visualizar todos os horários que um mentor abriu dele, que está disponível. Então, meu mentor abriu esse horário aqui na quinta-feira. Ele clica nessa tela e vai aparecer aqui, ó. Então, na quinta-feira eu tenho uma disponibilidade. Eu vejo quais são todos os horários da quinta-feira que estão disponíveis, faço o agendamento e pronto. Agora, esse agendamento vai ser listado aqui para o mentor, que o mentor saiba que no dia 14/2, por exemplo, às 14 horas, ele precisa entrar em contato com essa pessoa para eles entrarem na mentoria. Depois, nós vamos ter acesso a essa tela aqui, ó. Por quê? Não é qualquer pessoa que vai poder agendar mentorias, são apenas os mentores. E eu não quero que esses mentores, são apenas os mentorados. E eu não quero que os mentorados tenham que criar conta, fazer login, toda essa trabalheira. Para isso, nós vamos trabalhar com chave de acesso. Quando o mentor cadastra o mentorado, vai ser criado uma chave, um token de acesso para cada mentorado, que será enviado por e-mail. Esse token, o mentorado vai utilizar nessa parte da chave de acesso. Quando ele informar sua chave de acesso, aí sim vai ser disponibilizado para que ele possa agendar a reunião também. Depois, nós vamos trabalhar aqui com a parte de tarefas. Essa visão aqui é a visão do mentor, tá? Então, o mentor, ele pode colocar tarefas para o seu mentorado fazer, como, por exemplo, criar planilha de RH, criar testes AB, melhorar o design da página de vendas e assim por diante. Então, ele preenche a mentoria, dá um entrar e ele consegue visualizar quais tarefas já foram feitas ou não pelo seu mentorado. E ele pode também subir o arquivo da gravação da reunião que eles tiveram para que o mentorado consiga visualizar ela posteriormente. E essa é a tela de tarefas do mentorado. A diferença é que o mentorado ele não pode criar tarefas e nem subir arquivos. Ele apenas pode visualizar os vídeos aqui, as gravações, e ele pode marcar certas tarefas como realizada, clicando em cima delas, certo? Então, essa aplicação que a gente vai desenvolver na aula de hoje. Então, nessa aula especificamente, nós vamos trabalhar com a parte de cadastro, login e a parte de mentorados aqui. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar com as outras funcionalidades. Então, bora lá, galera. O primeiro passo que eu preciso que vocês tenham aqui é a parte do VS Code e do Python já instalado. Caso vocês não tenham, lá na nossa live de aquecimento do sábado, eu mostrei pra vocês como que vocês fazem a instalação do Python e do VS Code. Com o Python e o VS Code instalado, vamos abrir o nosso VS Code e, antes de tudo, eu já quero fazer algumas configurações com vocês. E a primeira delas é realizar a parte do salvamento automático. Se você não marcou essa opção, já marca essa opção aqui para que você não precise ficar apertando o Ctrl S nos seus arquivos a todo momento, para que eles salvem de forma automática, perfeito? Beleza, feito isso, o que nós vamos fazer agora é criar uma pasta, definir uma pasta no meu computador onde nós vamos trabalhar nesse projeto. Então eu vou clicar aqui em arquivo e vou vir em abrir pasta. Se você tiver em inglês vai ser um open folder. Todos os meus projetos Python eu crio dentro de Python Projects. No caso, dentro de empresa Pythonando, dentro de eventos. Dentro de eventos eu vou criar uma pasta chamada PSW13. Abro essa pasta, abrir. Perfeito. Agora eu tenho no meu VS Code esse menu lateral, onde nós temos aqui toda a nossa estrutura de pastas, que é onde vai ficar todos os nossos arquivos. Perfeito até então? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em cima na parte de terminal e abrir um novo terminal. Vai ser através desse terminal que eu vou executar alguns comandos, como por exemplo, para rodar o arquivo Python, para criar um ambiente virtual, para ativar um ambiente virtual e assim por diante. Então, dentro desse terminal, nós vamos executar várias ações aqui dentro. E a primeira delas é a que viu lá na live de aquecimento, que se você não assistiu, fica tranquilo que eu vou te explicar aqui agora. Que é a parte do nosso ambiente virtual. Quando você faz a instalação do Python, você acessa lá o site do Python e cria a instalação ali, o que acontece é que você tem um Python agora dentro do seu computador. Mas imagina o seguinte, você está trabalhando em 3 projetos ao mesmo tempo, e em cada projeto você trabalha com versões diferentes de bibliotecas, e também bibliotecas diferentes. Cada projeto utiliza uma biblioteca diferente, como por exemplo esse projeto do Django, eu estou utilizando o Django, em outro projeto você usa
API e assim por diante. O problema aqui é o seguinte, todas essas bibliotecas, que cada uma é de um projeto diferente, elas estão sendo instaladas dentro de um mesmo Python. E isso vai fazer com que sua aplicação fique pesada desnecessariamente, você possa abrir brechas de segurança entre uma aplicação e outra, para garantir que você sempre tenha um Python específico para cada projeto. Nós trabalhamos com o que a gente chama de ambiente virtual. Um ambiente virtual é como se a gente pegasse aquele Python que você instalou, o Python geral do seu sistema, e para cada projeto, para cada pasta de um projeto, você vai criar uma cópia desse seu interpretador Python. Isso é um ambiente virtual. Pra gente criar uma cópia do nosso interpretador Python é muito simples, tá? E esse é o único momento da aula, a parte de ambientes virtuais, que tem diferença para quem tá no Linux ou no Windows, beleza? Mas fica tranquilo que eu vou mostrar nos dois casos para vocês. Lembrando que nós temos tudo no material de apoio. Então aqui dentro, em configurações iniciais, nós temos toda essa parte, é onde nós estamos aqui agora, tá? Para quem estiver no Linux, você vai digitar Python 3, certo? Menos M, para passar algum parâmetro, venv para você informar que você deseja criar um ambiente virtual com Python, e agora você pode dar um nome para essa pasta. Eu gosto de chamar de venv, então Python 3 menos M, venv, porque eu estou no Linux, tá? Caio, estou no Windows, o que eu faço? É a mesma coisa, só que você vai digitar sem o 3, é só Python menos M, venv, perfeito? Então, essa é a única diferença no Linux e no Windows. Então, se você estiver no Linux, é só copiar esse comando aqui. Se você estiver no Windows, é só copiar este comando. Perfeito. Agora, o próximo passo é ativar esse nosso ambiente virtual. Eu preciso falar para esse meu terminal que todos os comandos que eu vou rodar daqui para frente vão ser executados a partir desse Python aqui. Ou seja, tá vendo que agora nós temos uma pasta aqui no nosso diretório? Então, clicando aqui, você repara que eu tenho uma pasta. E essa pasta é a cópia do nosso interpretador Python. Só que o nosso terminal aqui, até então, ele não sabe que é para instalar as bibliotecas aqui dentro ou executar os nossos arquivos a partir desse Python. Eu preciso informar para ele. E esse processo você vai ter que executar todas as vezes que você abrir o VS Code e ele não estiver ativo. Por exemplo, para quem estiver no Linux, você vai executar o seguinte comando: source venv bin activate. Esse comando vai ativar o seu ambiente virtual. Como você sabe que ele foi ativo? Porque antes da minha linha aqui informando o meu computador, apareceu escrito venv. Se algum momento você fechar o seu terminal, abrir de novo e não estiver escrito venv, você executa esse comando novamente para avisar que você está utilizando o seu ambiente virtual. Ok, Caio, estou no Windows. Como que eu faço para ativar o meu ambiente virtual? É muito simples. Você vai copiar esse comando aqui, copiar, e você cola ele aqui no seu terminal. Esse comando vai ativar o seu ambiente virtual. Caio, eu executei esse comando e apareceu um erro para mim. O que significa? Significa que o seu Windows ele ainda não tem permissão para a execução de scripts. Quando a gente está trabalhando com Windows, pode ser que o seu Windows ainda não tenha essa permissão. E ele precisa dessa permissão para ativar o seu interpretador Python. Então, caso você tenha algum erro ao rodar esse comando, você vai copiar essa linha de baixo, copia ela, executa ela no seu terminal, pressiona o Enter. Depois disso, você volta para essa linha de ativar o seu interpretador Python e executa ela que aí vai funcionar. Beleza? Mas tenta aqui primeiro porque na maioria dos casos você não vai precisar executar essa linha aqui de baixo. Se você tentou executar e deu erro, aí sim você vai lá, copia essa linha, permite a permissão em scripts, depois volta a executar novamente. Excelente. O que a gente precisa agora? Eu tenho o meu interpretador Python. Beleza, posso criar todos os meus códigos em Python. Mas como vocês provavelmente já sabem, nós vamos utilizar nesse projeto o framework Django, que é um framework para a construção de aplicações web com Python. Para que isso seja possível, nós vamos precisar instalar essa biblioteca. Para instalar qualquer biblioteca no Python, se você está no Windows, Linux ou Mac, é a mesma coisa. Nós vamos utilizar uma ferramenta que vem junto à instalação do Python. Você não precisa instalar mais nada, que é o pip. O pip ele é o gerenciador de pacotes. Ele vai permitir com que você consiga instalar bibliotecas dentro do Python. Então, no seu terminal, com o ambiente virtual ativo, nós vamos executar pip, certo? Nossa ferramenta, que é um nome qualquer, que é o gerenciador de pacotes do Python. O que é que eu quero fazer? Eu quero instalar uma biblioteca. Então, pip install. Qual biblioteca eu quero instalar? O Django. Pressiono um Enter. E aqui ele vai, depois de alguns segundos, realizar a instalação do Django. Com a instalação do Django feita, eu vou limpar o meu terminal e agora nós vamos criar um projeto Django. Ou seja, eu preciso informar agora que, olha, estou trabalhando com Django e quero criar uma aplicação web com esse framework. E o Django, para a gente não precisar escrever todos os comandos iniciais, todos os códigos bases ali, ele já tem uma ferramenta que faz isso para nós, que é o Django-admin, certo? E agora eu falo o seguinte, o que eu quero fazer? Eu estou começando o meu projeto, não estou? Então eu vou dar um Start Project. Então Start Project, e agora eu dou o nome do meu projeto. Ó, quem está assistindo agora, não pressiona Enter até eu falar, beleza? Porque senão pode dar um erro, você vai ter que começar tudo do zero, instalar ali, mas fica tranquilo. Ó, Django-admin, Start Project. Estamos iniciando um projeto Django. Eu quero dar um nome para esse projeto. E você pode dar um nome de sua preferência. Pode chamar de Caio Bonitão. Mas eu não vou chamar isso. Eu vou chamar de Core. É um nome de minha preferência, ou seja, estou criando o core, o centro do meu projeto. Eu vou dar um espaço e agora pressionar um ponto. O que esse ponto me indica? Logo após o nome do projeto, eu preciso falar o seguinte, onde que eu quero que esse projeto seja criado? Eu quero que seja criado na pasta desktop, por exemplo? Não. Eu quero que seja criado na raiz do meu projeto. Então esse ponto aqui indica a própria pasta que eu já estou. Em qual pasta eu já estou? Eu estou na pasta PSW13, que a gente criou lá no início dessa aula. Então é só pressionar um Enter. Abro aqui e olha só o que nós temos. Agora eu tenho uma pasta chamada core e eu tenho um arquivo chamado manage.py.
Nesse momento, às vezes a galera se assusta. Caio do céu, o que é isso? É um monte de arquivo, é um monte de pasta, não sei o que essas coisas fazem e começam a se desesperar e às vezes até desistir do framework Django por achar que ele é difícil demais. Mas a verdade é que o framework Django é super simples e para todo mundo que ficar até o final dessa aula comigo, vocês vão estar entendendo 100% do que aconteceu aqui. Mas, entenda uma coisa, o primeiro passo para o entendimento é a confusão. Então, se você está confuso nesse exato momento, é que você deu o seu primeiro passo. Eu vou te explicando, mas para que você entenda tudo, eu preciso que você permaneça comigo aqui. Então, vamos entender por cima agora o que é cada um desses arquivos, para que eles servem e daqui a pouco, na prática, quando a gente começar a escrever os códigos, vocês vão realmente entender o que eles fazem. Beleza, vamos começar pelo arquivo mais importante, na minha opinião, que é o arquivo settings.py. Ele fica dentro dessa pasta core. E o que é essa pasta core? Ela indica o centro do nosso projeto. Significa que todas as configurações gerais do nosso projeto, independentemente de qual área que seja, se é a parte de login, de cadastro, de mentorados, de upload de vídeos, qualquer coisa, todas as configurações que servem para tudo vão ficar aqui dentro do centro do nosso projeto. E um desses arquivos é o settings. Esse arquivo é responsável por definir as configurações gerais do nosso projeto. Como, por exemplo, uma secret key utilizada para a realização de hash das nossas senhas, todos os mirrors que vão ser utilizados, qual que é o banco de dados que nós vamos trabalhar dentro da nossa aplicação. Então, com o Django, nós trabalhamos com o RM. A gente pode utilizar aqui o banco de dados SQLite 3. Ah, Caio, finalizei a aplicação, para colocar em deploy eu quero utilizar um Postgres. É só você colocar aqui Postgres. Pronto, coloca um Postgres SQL. Enfim, aqui é toda a configuração da parte de banco de dados. Depois você tem as configurações de language code e time zone, por exemplo, que a gente já pode alterar. Eu posso colocar aqui um pt-br, certo? E aqui no time zone eu posso colocar América com A maiúsculo, barra São, com S maiúsculo e sem tio, underline Paulo. Aqui tem que estar exatamente como eu escrevi, tá? América, tinha faltado C, barra São, underline Paulo, S e P maiúsculo, tá? Sem nenhum acento ou tio aqui. Perfeito, então aqui são os nossos arquivos de configurações gerais. Depois, o próximo passo que nós vamos ter é o arquivo URLs. E o que esse arquivo URLs faz? Ele define dentro dessa lista, esses comentários aqui podem apagar, tá? Ele define dentro dessa lista do Python as URLs, as rotas da minha aplicação. Caio, o que é uma rota? Vou explicar utilizando o próprio site da Pythonando. Tá vendo nesse site que você tem aqui o pythonando.com.br/evento? Esse /evento, ele é uma rota, um caminho. E quando você acessa esse caminho, ele te exibe as aulas desse evento. Você pode, por exemplo, acessar o /ranking aqui, ó, /evento, /ranking. Aqui dentro você vai ter acesso ao ranking de todas as pessoas que estão dentro do evento. Ou se você acessa apenas Pythonando aqui, por exemplo, você vai ter a nossa página inicial. Se você acessa inscreva-se, você vai cair na página desse evento. Então, cada uma dessas rotas aqui tem ações diferentes. E é dentro desse arquivo URLs onde a gente vai falar para o Django quais rotas existem e o que cada rota faz. Perfeito? Depois nós vamos ter outros dois arquivos que a gente não vai se preocupar com eles agora. Eles são importantes só na hora de fazer o deploy, de colocar a aplicação no ar. Mas, de uma forma resumida, o WSGI significa Web Server Get Interface, que é para colocar aplicações síncronas no ar, e o ASGI é o Asynchronous Server Get Interface para trabalhar com aplicações assíncronas. Então aqui, esse é o core do nosso projeto. O outro arquivo que foi criado pelo Django também é esse manage.py. O que tem dentro dele não importa, a gente nunca vai mexer aqui dentro. Ele é uma aplicação, um CLI, um Command Line Interface. É uma aplicação que o próprio Django já criou pra gente, que ela vai ser executada através da linha de comando. Então tudo que eu quiser rodar dentro do Django, eu vou rodar a partir desse arquivo. Caio, me dá um exemplo. Vamos supor que eu quero executar o servidor. Eu vou executar Python manage.py run server. Ah, Caio, eu quero executar uma migração. Python manage.py migrate, por exemplo. Vamos executar nosso servidor e até testar se a minha aplicação está funcionando? Bora lá. Aqui no meu terminal eu vou fazer o seguinte, Python 3, pra mim eu coloco 3 porque eu estou no Linux. Se você estiver no Windows, é somente Python, beleza? Mas no meu caso eu vou manter Python 3. Agora eu coloco o arquivo, que é o nosso CLI do Django, então Python 3, manage.py, dou um espaço. Agora eu especifico o que eu quero fazer com o Django. Nesse exato momento eu quero rodar o servidor. Então eu passo o run server e pressiono Enter. Tá vendo que aqui ele me mostra essa mensagem, ó, Start Development Server, nesse endereço? Tá vendo que não tá aparecendo nada aqui no meu cursor? Ele tá parado. Não tem aquela linha mais que informa o meu local onde eu estou. Significa que o servidor do Django está rodando. Se eu quiser tentar executar qualquer coisa aqui, ele não vai funcionar. Eu primeiro preciso parar o meu servidor para executar. Como que eu paro o meu servidor? Com Ctrl e C tudo junto. Quando eu pressiono esse Ctrl C, ele interrompeu a execução do servidor, o servidor não está mais no ar. Ah, Caio, eu quero acessar a minha aplicação. Eu rodo novamente o run server e agora sim ele volta a estar no ar o meu servidor. Caio, vamos testar? Vou vir aqui no meu Firefox, abro uma nova guia, 127, tal. .0.0.1, 2.8000, pressiono um Enter e ele me mostra lá, a instalação foi feita com sucesso, parabéns. Isso daqui mostra pra mim que a minha configuração inicial do Django tá tudo funcionando. Mas, obviamente, eu não quero em nenhum momento utilizar essa página pronta do Django. Eu quero criar as minhas próprias páginas. Então agora a gente vai começar a configurar e programar aqui em Python, utilizando o Django, para que eu defina as minhas próprias funcionalidades. E agora, pessoal, eu preciso que vocês entendam um conceito muito importante que o Django utiliza a todo momento, que é um conceito clássico da ciência da computação. E para quem já faz algum curso superior na área, provavelmente já ouviu falar, que é o conceito de dividir para conquistar. Quando na computação nós temos
temos um problema muito grande, nós não sabemos como resolver esse problema grande, nós vamos trabalhar em dividir esse problema em pequenos outros problemas, que esses pequenos problemas sim a gente sabe resolver. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que eu chego pra você e falo o seguinte: olha, desenvolve o Instagram pra mim. Você fala, Caio, como que eu vou desenvolver o Instagram? Não sei nem por onde começar. E sinceramente, eu também não. E nem o pessoal do Instagram. Qual que é a técnica que a gente vai trabalhar nesse momento? Vamos dividir pra conquistar. Instagram é um problema muito grande. Vamos dividir em problemas menores. Então, deixa eu dividir o Instagram em Stories, Feed, Reels, Direct, Inteligência Artificial, Cadastro e Login. Agora sim nós tínhamos um problema muito grande, separei em problemas menores. Ah não, só a parte de Feed eu sei fazer. Agora eu faço a parte de Feed. Ah não, só a parte de Stories eu sei também. Faço os Stories. Ah não, só os Reels. As coisas ficam mais fáceis. E quando você divide aquele grande problema em pequenos problemas, quando os pequenos problemas são resolvidos, você tem a solução final. E no Django nós vamos trabalhar da mesma forma. Só que pro Django nós vamos chamar de apps. Cada problema que a gente tem, que a gente for subdividir, a gente vai chamar de um novo app. Então dentro desse problema específico, que é uma aplicação para a gestão de mentorados, eu posso dividir aqui, por exemplo, ó, num primeiro app, que é a parte de autenticação, ou a parte de usuários, certo? Que seria trabalhar com a parte de cadastro e login. Depois eu posso dividir em uma outra parte, que seria a parte de mentorados, que seria essas duas interfaces aqui. Depois eu posso criar um novo app, que seria para a parte de reuniões, que seria essa parte aqui. E depois um outro app para a parte de tarefas, que seria essa última parte. Então, são dividir pequenos problemas para conquistar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar especificamente um app, para a gente trabalhar com a parte de usuários. Então, isso que eu vou fazer agora. Eu vou voltar ao meu VS Code, e no meu VS Code, eu vou interromper o meu servidor, para que eu possa executar alguns códigos. Vou limpar aqui meu terminal para ficar um pouco melhor para vocês. E agora eu vou executar o seguinte comando. Lembra que eu falei que tudo que a gente for rodar a partir de agora vai ser através do nosso CLI, que é o manage.py? Vamos rodar. Python 3. No meu caso, eu uso 3 porque eu estou no Linux. Se você está no Windows, eu vou utilizar apenas Python. Apenas assim. Manage.py, agora sim eu falo, o que eu quero fazer? Eu quero agora iniciar um app, criar um app. Então eu utilizo o comando start app. E eu preciso dar um nome para esse app. No caso, eu quero chamar de usuários. Perfeito, pressionei um Enter, abro aqui a minha barra lateral e olha só, temos uma nova pasta que tem um monte de arquivo aqui dentro. Ai, Caio, meu Deus, que coisa difícil, mais um monte de arquivo, não sei para que eles não servem. Não se desespera, fica tranquilo, até o final dessa aula eu vou te explicar cada um deles, detalhe por detalhe. O primeiro passo para o entendimento é a confusão, ok? Então agora, tudo que a gente for desenvolver da parte de usuários, da parte de autenticação, cadastro, login e etc., eu vou colocar dentro desse meu app usuários, a gente vai desenvolver aqui dentro, perfeito? Só que, quando a gente cria um app Django, até então, o Django não sabe que isso daqui é um app dele. O Django não reconhece essa pasta como um app Django. Para que ele reconheça, nós vamos ter que abrir a nossa pasta core. Dentro de core, nós vamos ter que abrir o settings.py. Dentro desse settings.py, a gente vai encontrar essa constante aqui, ó, installed apps. Ou seja, são os apps instalados que o Django reconhece como apps. E aqui dentro é uma lista do Python. Aqui tem um monte de strings aqui. E aí, Caio, o que são esses apps? São apps que o próprio Django já criou para facilitar a nossa vida. Mas agora eu preciso cadastrar o meu app com as minhas funcionalidades. Que no caso é o app usuários. Agora, a partir desse momento, o Django vai começar a reconhecer essa pasta como uma pasta Django, beleza? E agora, pessoal, é provavelmente a parte mais importante dessa aula. Porque o que eu não quero aqui, eu não quero que vocês decorem todos os códigos, tintim por tintim. Isso acontece com o tempo de experiência. Tá tudo bem você não lembrar dos códigos, da onde vem tal importação e etc. Isso é com o tempo de experiência. Mas o que eu preciso que vocês entendam, o mais importante dessa aula é o fluxo dos dados dentro do Django. Para isso, eu vou utilizar esse diagrama aqui, ó, que é o diagrama do Django, tá? O que acontece? Imagina que nós temos aqui um website, tá? E esse website representa o seu navegador, uma pessoa que acessou a sua aplicação. Quando uma pessoa acessa a sua aplicação, nós estamos lidando com uma arquitetura chamada cliente-servidor. Ou seja, nós temos um servidor, que é onde o nosso código Python fica. A máquina, o servidor que está hospedando aquela aplicação. E nós temos vários clientes, várias pessoas, vários navegadores acessando a minha aplicação. Quando um cliente, um navegador, acessa a minha aplicação, ela vem aqui e digita lá 127.0.0.1, isso é chamado de request. O meu navegador envia uma request para o servidor processa esses dados e me devolve meu response. Só que esse diagrama é um diagrama super simplificado. Envia a request, devolvia a response. Quando a request chega no nosso servidor, o servidor faz um monte de coisa para processar os dados até devolver essa response, que é isso daqui. Então, vamos entender o que está sendo feito aqui. Olha, o nosso cliente foi lá e fez uma requisição. Então, essa seta em amarelo é uma request. E essa requisição, ela chega no arquivo urls.py, que é esse arquivo aqui que a gente já entendeu. O Django vai verificar se a URL que o usuário está acessando ela existe. Se ela existe, ele vai me mandar para um arquivo chamado views.py. Esse arquivo, ele pode me devolver uma resposta HTTP, ele pode me comunicar com o HTML antes disso, ele pode me comunicar com as models, que é quem se comunica com os bancos de dados, e assim por diante. Então, vamos entender esse primeiro fluxo aqui, ó. Vamos excluir a parte de templates, forms e models. Daqui a pouquinho a gente vai adicionando essas camadas. Mas esse primeiro fluxo aqui, essa triangulação, eu preciso que vocês entendam. Então, eu quero criar uma URL, eu quero criar uma rota. Eu quero que a rota seja o seguinte, /usuários/login.
Eu quero que quando eu digite barra usuários, barra cadastro, na verdade, vamos começar com ele, barra cadastro aqui, pressiono um Enter, aqui ele vai me dar um erro porque eu não estou com o meu servidor rodando, mas quando eu executar o comando run server aqui, ele ainda vai me dar um erro, que é um page not found, uma página 404. Por que esse erro aconteceu? Porque, vamos dar uma olhada nesse fluxo, quando eu enviei a requisição, qual que é a primeira coisa que o Django fez? Verificou se essa URL existe. E onde que o Django verifica se a rota que eu acessei existe? É em urls.py. Olha só dentro de urls.py, eu não tenho a URL barra usuários. Por isso que ele me deu erro. Então vamos criar essa URL. Para criar as URLs aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho a minha fonte aqui, pessoal, que eu tinha esquecido. Deixa eu vir aqui. Bom, deixa eu aumentar aqui para 22, acho que vai ficar legal. Aqui dentro dos meus URLs, eu vou criar um novo path. Ou seja, essa variável aqui chamada URL patterns é a lista onde o Django procura por todas as URLs da minha aplicação. E ela só existia uma, que é uma URL do próprio Django, que a gente vai ver ela mais pra frente, que é o admin. Então agora eu vou utilizar essa função do Python, que já vem importada aqui pelo Django, que é o path. É uma função que cria URLs dentro da minha aplicação. Qual que é a URL que eu quero criar? Usuários, barra. Perfeito. Só que agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos criar uma lista de URLs que tem dentro de usuários. Porque tá vendo que dentro de usuários não tem mais um monte de URLs? Então agora eu vou importar uma função chamada include. Ela vem do mesmo local que o path, então aqui dentro de django.urls import path, e agora eu passo include, abre e fecha parênteses, e aqui dentro eu passo o meu nome do meu app, usuários.urls. Caio, não entendi nada. Vamos lá que eu vou te explicar. Aqui eu estou falando o seguinte, olha, dentro da minha URL usuários, eu vou ter mais um conjunto de URLs. Então eu estou incluindo, adicionando URLs após os usuários. E onde que estão essas URLs? Essas URLs estão dentro do meu app usuários, certo? Dentro do arquivo urls.py. Esse arquivo existe aqui dentro? Não. Então eu vou criar ele. Botão direito do mouse, novo arquivo. E agora eu chamo de urls.py. Dentro desse urls.py, eu posso simplesmente copiar aqui e colar, e eu vou deixar aqui somente o que eu vou precisar. Então, eu vou apagar tudo isso daqui. Então, agora, dentro desse meu arquivo URLs, ele vai ter todas as URLs que vêm depois de usuários barra. Então, aqui dentro, o que eu vou criar? Eu vou criar um novo path. Crio um novo path, e esse path vai ser o quê? Cadastro barra. Ok, e agora, o que essa URL vai fazer? Vamos voltar lá para o nosso diagrama. Olha, depois que a minha requisição chega em urls.py, para onde que ela me manda? Ela não me manda para views.py? E aqui, vocês têm que entender o porquê que aqui é views e porquê que aqui é model. Poderia ser qualquer outro nome, mas é uma arquitetura de software chamada MVT. O Django vai seguir essa arquitetura para facilitar e para que nós programadores, saibamos onde está cada coisa. O M significa models, que é o arquivo onde nós vamos criar tabelas e nos conectar ao banco de dados. Então tá vendo que nós temos esse arquivo aqui, o models.py? Sempre que eu quiser conectar com o banco de dados, eu vou vir dentro desse meu arquivo. Depois nós temos as views, MV. O V é de views. As views é esse arquivo aqui, ó. É o arquivo onde a gente vai criar toda a lógica da minha aplicação. Então, quando o usuário acessa uma URL, ele vai ser me redirecionado para umas views, que ela vai receber essa requisição, processar e devolver uma response. Então, é dentro desse arquivo que nós vamos criar todas as funções aqui que envolvam a lógica, as regras de negócio do meu projeto. E, por fim, nós temos os templates. Os templates é a parte visual, é aquilo que o usuário está vendo, que no caso vai ser um HTML, com a interface, botões, imagens e assim por diante. Então, entendendo essa lógica do MVT, nós sabemos que quando o usuário acessa uma URL, eu preciso falar, olha, quando essa URL for acessada, eu quero chamar uma função do Python. Essa função eu quero chamar de cadastro. Mas eu vou importar o seguinte, from.import views. Eu estou falando o seguinte, ó, from. O que esse ponto referencia? A pasta do meu próprio arquivo. Qual que é o arquivo que eu estou? urls.py. Qual que é a pasta dele? Usuários. Então, lá de usuários, importe o arquivo views. Então, eu estou importando, ó, esse arquivo views aqui, beleza? E eu vou falar o seguinte, quando alguém acessar essa URL, eu vou chamar a função views.cadastro. Perfeito? E eu vou dar um name para essa URL aqui. Não se preocupe muito com esse name agora. Aí você vai falar o seguinte, Caio, não existe dentro desse arquivo views uma função chamada cadastro. E sim, ele vai me dar um erro aqui no meu terminal. Tá vendo que ele tá me dando um erro? Mesmo que eu rode o terminal novamente, ele me fala o seguinte, ó. Attribute error. Usuário.views não tem o atributo cadastro. E realmente, essa função que eu estou tentando acessar aqui não existe, ó. Dentro de views, existe alguma função cadastro? Não. Por isso que eu vou criar ela agora. Então eu vou chamar agora um def, certo? Deixa eu só diminuir aqui meu terminal. Def cadastro. E essa função aqui, cadastro, ela precisa obrigatoriamente receber a requisição do usuário. Request, 2 pontos. E o que essa função tem que fazer? Ó, views.py, ela pode processar os dados e devolver uma resposta HTTP. Nesse caso, eu quero devolver uma resposta para o nosso usuário. Eu vou dar um return, ou seja, retornar alguma coisa. E o que eu preciso retornar? A resposta sempre tem que ser via protocolo HTTP, que é o protocolo utilizado pela internet. Então, from Django.http. Lá do pacote HTTP do Django, eu quero importar o quê? O HTTP response, ou seja, para eu devolver algo para o nosso usuário. E agora eu coloco HTTP response e posso colocar um olá mundo aqui agora.
E pronto, aqui as coisas começam a ficar interessantes. Se você ainda não entendeu, fica tranquilo que eu vou te mostrar em detalhes, vou refazer esse fluxo com vocês. Mas eu rodei meu terminal de novo, ó, não tô com nenhum erro. Se você tiver com algum erro, é só dar um Ctrl C e rodar o terminal de novo. Volto pra cá, pressiono o Enter. Olha só o que ele me mostrou. Olá, mundo. Vamos refazer esse fluxo, porque esse fluxo, entender essa lógica, é o mais importante. Ah, Caio, esqueci o nome do arquivo, esqueci tal código. Não se preocupa com isso. Isso é o de menos, você aprende com o tempo, tá? Mas esse fluxo é muito importante. Pressionei um Enter aqui. O que aconteceu? O Django foi lá, dentro do arquivo urls.py, dentro do core do meu projeto. E ele olhou essa minha primeira URL. Essa URL usuários aqui, ela existe lá dentro? Opa, essa URL existe. Perfeito. O que essa URL faz? Ah, ela inclui aqui mais um monte de URLs. Vamos abrir esse arquivo. Beleza. O Django foi lá e abriu esse arquivo. Agora ele vai comparar. Qual que é a próxima URL que o usuário acessou? Ah, é a URL cadastro. Perfeito. Existe essa URL cadastro aqui? Sim, essa URL existe, ela está aqui. O que essa URL faz? Ah, ela chama uma função cadastro dentro do arquivo views. Opa, essa função existe? Vamos lá ver. O Django vai lá, abre o arquivo views.py e olha, essa função existe? Sim, essa função existe. O que essa função faz? Ela retorna uma resposta HTTP chamada Olá Mundo. Perfeito. Ele vai lá e devolve Olá Mundo para o navegador. Então, esse fluxo aqui, ele é o fluxo mais importante e o que vocês vão precisar saber para conseguir dar acompanhamento na aula. Beleza, só que, pessoal, vocês não querem, eu não quero, e hoje em dia, ninguém quer devolver apenas textos no nosso navegador. Eu quero que aqui, ao invés de ter apenas um Olá Mundo, tenha botões, imagens, CSS, para deixar uma interface bonita, como essa que vocês estão vendo aqui. Para isso, nós precisamos de HTML, e para trabalhar com HTML, nós vamos precisar de algumas configurações. Tá vendo que aqui no nosso diagrama, antes da gente devolver uma resposta HTTP, nós vamos precisar nos comunicar com os templates. Então é isso que nós vamos fazer. O que eu vou fazer então? Eu vou vir aqui dentro de settings.py, e eu vou encontrar essa minha constante chamada templates. Essa constante é onde o Django vai indicar para o Django onde que ele deve buscar por arquivos de templates, ou seja, por HTMLs, por exemplo. E tá vendo que aqui ele tem lá um dirs, ó? E aqui são os diretórios. E eu vou especificar para ele qual que é o diretório que ele deve buscar pelos arquivos de template. E eu quero que seja dentro da raiz do meu projeto, dentro dessa pasta templates aqui, ó. Nova pasta, templates. Eu quero que aqui dentro o Django procure por HTMLs. Eu até poderia fazer isso daqui, ó. Para o meu servidor, copia esse meu código, copiar, colo aqui dentro, e agora eu coloco um barra templates. Isso daqui, pra mim, iria funcionar, mas tem um problema muito grande em eu fazer isso. Porque esse código, vocês concordam que funciona pra mim? Se eu mando esse código pra vocês, não vai mais funcionar. Porque esse caminho aqui vai ser diferente. Ah, Caio, eu não tô utilizando o meu projeto dentro de Python Projects / empresa Pythonando. O meu caminho é outro. Por isso, eu preciso pegar esse caminho aqui de forma dinâmica. E o Django já faz isso pra gente. Ele cria essa constante chamada basedir. Eu posso até printar ela pra vocês, ó. Print basedir. Esse basedir, ele é a raiz do meu projeto. Olha só o que ele printou aqui, ó. Barra home, barra Caio, barra Python Projects, barra empresa Pythonando, barra eventos, barra PSW13. Então, ele me traz da raiz do meu sistema operacional até a pasta que eu estou. Beleza. Então, ao invés de utilizar toda aquela string que eu mostrei pra vocês, eu utilizo o basedir. E agora eu coloco um barra, e agora sim eu coloco a pasta que eu quero. Templates. Excelente. Agora o Django reconhece essa pasta aqui como uma pasta onde eu vou colocar os meus arquivos HTMLs. Só que tem um problema. Eu não gosto, isso é opinião minha, de colocar todos os meus HTMLs aqui dentro. Eu acho que fica meio bagunçado. Por quê? Eu vou ter aqui dentro HTMLs da parte de usuário, da parte de mentorados, da parte de reuniões, da parte de tarefas. Então eu gosto de colocar os HTMLs de cada app dentro de cada app. Por isso que essa constante aqui vem como true, ó. Apps dirs. Se ele pode procurar por essa pasta templates dentro dos meus apps. Isso permite com que eu faça o seguinte. Tá vendo o meu app usuários? Eu posso vir aqui, criar uma nova pasta chamada templates. E agora sim, dentro dessa pasta, ó, vou criar aqui um novo arquivo e vou chamar de cadastro.html. Eu posso colocar aqui o que eu quiser, colocar um H1, olá mundo, posso colocar aqui um parágrafo, estou no cadastro, posso colocar aqui um input para o usuário digitar algumas coisas, input type text, posso colocar um button, teste aqui também. Beleza, tenho esse meu HTML. E agora, nessa minha view, ou seja, nessa função Python, eu quero, ao invés de retornar um texto apenas, eu quero retornar esse arquivo HTML. Então, para isso, nós vamos utilizar uma função do Django que é o render. O render é uma função que já vem importada. E essa função, ela recebe, a priori, dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a requisição do usuário, request, e o segundo parâmetro é qual que é o caminho, o nome para o arquivo HTML que eu quero acessar. Por padrão, o Django já está procurando aqui dentro dessa pasta templates o meu cadastro.html. Então, eu não preciso passar o meu caminho completo. É só passar o nome do arquivo, cadastro.html. Tá vendo? Cadastro.html é exatamente o nome do meu arquivo. E eu estou renderizando esse HTML. Eu dou um Ctrl C, rodo meu servidor, venho para o meu navegador, pressiono um F5 e tá lá, ó. Olá mundo, estou no cadastro, agora eu coloco aqui um monte de coisa, teste, tal. Perfeito, eu tenho aqui um HTML da forma que eu esperava. E esse HTML vai permitir com que a gente construa as interfaces bonitas como vocês estão vendo. E, pessoal, para a gente construir essas interfaces, eu não vou criar o CSS na mão. Eu vou utilizar uma biblioteca chamada Tailwind CSS, que é essa biblioteca aqui, que ela é um monte de classes pré-prontas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tailwind CSS, eu quero vir aqui na Docs.
É um monte de classes pré-prontas que vai permitir com que a gente consiga deixar o nosso código um pouco mais bonito, sem nos preocupar ou sem ser um design muito especializado. Então ele facilita bastante pra gente. Vamos supor que aqui a gente tá trabalhando com colors, né? Vamos pegar aqui um background color. Vamos supor que eu quero deixar o botão azul. Eu coloco BG-blue-500. Então essas classes pré-prontas do Tailwind ajudam muito a gente, tá? Então fica esse adendo aqui pra vocês. Lembrando que esse daqui é um curso focado no back-end. Então a gente não vai aprender sobre CSS, Tailwind, como criar as interfaces mais bonitas. Nós estamos preocupados no back-end, perfeito? E vamos lá. Pessoal, quando a gente olha para essas interfaces, vocês vão perceber que existem algumas coisas em comuns entre elas, que eu não quero ficar repetindo o código. Então, quando a gente vai criar um HTML, a gente vai ter toda uma estrutura base de um HTML, que é esse daqui. Tudo isso daqui seria repetido em todas as páginas. Eu não quero ficar repetindo esse bloco de código. Para resolver esse problema, a gente vai trabalhar com o conceito de arquivo base. Então, dentro de templates, na raiz do nosso projeto, então repare que aqui eu estou na raiz do projeto, tá? Nesse templates, não é o templates de usuários. Botão direito do mouse, novo arquivo. E vou chamar de arquivo de base.html. E agora eu vou lá no meu material de apoio copiar um código. Vou vir, cadê ele aqui? Vou descer, vou vir aqui na parte de configurações iniciais, cadastro e beleza. Eu vou copiar esse aqui, ó, para o HTML. Antes vamos configurar um base.html. Copio, volto no meu VS Code e colo esse código. Então esse código aqui, deixa eu só trocar o nome aqui, que o nome da aplicação estava errado. Aqui eu não vou conseguir trocar, depois eu troco. Mas enfim, é apenas o título. Basicamente, nós temos aqui um HTML geral, que é onde nós temos aqui um doctype HTML, o cabeçalho do HTML e o corpo, ou seja, aquilo que vai ser de fato exibido para o nosso usuário. E eu já estou importando o Tailwind CSS, então já estou carregando a biblioteca CSS que a gente vai trabalhar. E o mais interessante, pessoal, aqui, é que eu quero que vocês reparem nessas tags do Django, esse block e esse block body. Ah, Caio, as minhas não ficaram coloridas e etc, perdeu a cor. Não tem problema, é normal. Os meus só ficaram coloridos porque eu tenho uma extensão para isso, que é o Django Beautiful. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Django, esse daqui, ó. Esse daqui é a extensão que faz com que isso daqui fique colorido. Não é apenas estético, não vai fazer com que o seu código funcione ou não, tá? Se vocês quiserem deixar colorido também, você pode instalar essa extensão. Excelente. Esses blocos de código são locais onde eu vou poder substituir essa tag desses códigos aqui pelo valor que eu quero adicionar no outro HTML. Então, dentro desse meu cadastro.html, o que a gente vai fazer agora? Eu vou estender esse meu base, ou seja, ele vai servir de base para outros arquivos. Então eu faço extends, certo? E qual que é o arquivo que eu vou estender? Base.html. E se eu tentar colocar aqui qualquer coisa, ó, teste, por exemplo, não vai funcionar, ó. Ele não me mostra nada. Por quê? Ele só adiciona agora dentro desses blocos aqui, ó. Tá vendo esse block body? Eu posso utilizar ele. Então eu posso abrir esse block body que eu tinha criado, certo? E aqui eu poderia dar qualquer nome, tá? Eu poderia chamar de XPTO aqui. XPTO e XPTO. Só que se aqui eu chamo de XPTO, aqui eu tenho que chamar de XPTO também, ok? Eu vou deixar body mesmo. Só queria mostrar pra vocês aqui que aqui dentro do base, você pode criar quantos blocos for precisos e dar o nome que você quiser. Beleza, abri essa tag block. Isso significa que o que eu colocar entre essas duas tags aqui, como por exemplo um H1, estou no cadastro, ele vai ser substituído neste local. Então, entre o body, ele vai adicionar esse H1. Pressiona F5, tá lá, ó. Estou no cadastro. Como que eu sei que realmente foi substituído? Tá aqui, ó, exatamente no local onde estava minha tag block body, ele adicionou, ó, estou no cadastro. Isso vai permitir com que a gente não precise ficar repetindo esse bloco de código aqui todas as horas, importando a todo momento, Tailwind e assim por diante. Eu posso simplesmente estender do base e criar aqui no meu block body toda a interface que eu queria. Então esse é o conceito de arquivo de base, tá? E aí, lá nas minhas views, eu retorno agora o meu cadastro.html, que é quem estende de base. Isso facilita muito na hora do desenvolvimento, tá? Perfeito. Só que agora eu quero criar aquela interface bonita que vocês viram lá no nosso Figma. Então vamos copiar esse meu HTML aqui, copiar, venho pro meu VS Code, aqui em cadastro, e agora eu vou colar esse meu código. Caio, o que tem dentro desse HTML, etc. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Basicamente, ó, estou estendendo de base, como vocês já viram, e dentro do meu block body, nós temos aqui a interface, que se eu der um F5, ele carrega isso daqui pra mim. Vamos entender essa interface. Nós temos aqui, ó, uma imagem, certo? Que é a logo que nós vamos ter aqui daqui a pouco. Nós temos aqui, ó, um crie sua conta, que é um H2, que é esse texto aqui. Nós temos, já tem uma conta, uma tag de redirecionamento login, e aqui nós temos o formulário. O formulário que ainda não está configurado, a gente vai configurar juntos. Mas basicamente esse formulário tem o quê? Ele tem um campo para o usuário digitar o username dele, então aqui eu posso digitar o username, um campo para ele digitar a senha, que é esse campo aqui, e eu tenho um campo para ele digitar, confirmar a sua senha, que é esse outro campo. E depois um botão, que quando ele clicar em cadastrar aqui, esses dados, em tese, a gente vai aprender a enviar lá para o back-end cadastrar esses dados. E aqui nós temos simplesmente a imagem que aparece à direita aqui, que é uma imagem do Unsplash. Quem quiser conferir, pode simplesmente jogar essa imagem aqui e pronto, temos a imagem aqui do Unsplash. Poderia ser qualquer outra imagem, tá? Então, basicamente, é isso o nosso HTML. Esse tanto de classe aqui, ó, não se importa, são apenas classes de estilizações que não é o tópico dessa aula. Mas, basicamente, ó, fonte semi-bold, ele coloca aqui essa fonte como um pouco mais em negrito. Text índigo 300, ele define a cor. Se eu quisesse, por exemplo, um text red 300,
ele deixaria isso aqui vermelho. Então é mais a parte estética, tá? Da nossa aplicação, que são essas classes que deixam o nosso HTML um pouco grande, que é lá da biblioteca Tailwind, que é da galera do front-end, a galera mais do design, tá? Que não é o que a gente tá preocupado aqui na aula de hoje. O que a gente precisa fazer agora, pessoal, é adicionar essa logo aqui que nós temos, ó, se vocês separarem. Tá vendo que aqui nós temos uma logo e essa logo não está aparecendo? Essa logo é o que a gente chama de arquivo estático. Caio, o que é um arquivo estático e o que é um arquivo de mídia? São os dois tipos de arquivos que vocês vão precisar aprender e entender na aula de hoje. Os arquivos estáticos são os arquivos que nós, programadores, eu e você, colocamos dentro das nossas aplicações para que os usuários vejam elas, certo? Então vamos dar um exemplo do YouTube, vamos dar um exemplo aqui da Pythonando, certo? Essa logo aqui, ela é um arquivo estático, porque eu coloquei essa logo lá dentro e ela apareceu aqui para nós. Os vídeos aqui não é um arquivo estático, o vídeo que você está vendo, porque o vídeo foi um usuário, foi um outro funcionário aqui da Pythonando, que fez o upload do vídeo dentro da plataforma. Podemos pegar os vídeos do YouTube, por exemplo. Os vídeos do YouTube é um arquivo de quê? É um arquivo de mídia. Os arquivos de mídia são arquivos que os usuários fazem uploads para a plataforma e eles são exibidos. Os arquivos estáticos são arquivos que os próprios programadores colocam dentro de suas aplicações. A logo que a gente quer colocar é um arquivo estático. E esses arquivos estáticos, nós vamos precisar configurar eles. Eu vou vir aqui em Core, Settings, eu vou descer aqui para a parte de Static URL e vou lá no meu material de apoio. No meu material de apoio, tá lá em cima, aqui ó, configure os arquivos de mídia. Logo depois aqui da parte de cadastro, tá? Vou copiar e vou apagar isso daqui e vou dar um colar. Aqui, a gente vai precisar importar o OS, que é uma biblioteca do próprio Python, que vocês não vão precisar nem instalar ela. Aqui no meu caso, o Flake tá reclamando, porque eu coloquei aqui embaixo. O padrão é a gente sempre colocar aqui em cima, tá? Aí ele para de reclamar, mas isso não é nenhum erro do Python. Eu, especificamente, vou deixar aqui em cima, para que, quando alguém for assistir essa aula, não esqueça de fazer a importação, já consiga ver ele logo de cara, tá? Por isso que eu vou manter ele aqui embaixo mesmo. E aqui nós estamos configurando os dois tipos de arquivos, os arquivos de mídia e os arquivos estáticos. Os arquivos estáticos, o que a gente configurou? Nós configuramos o static URL, ou seja, qual vai ser a URL no navegador que a pessoa vai conseguir acessar esses arquivos? É o barra static. Depois nós definimos aqui o Static Files Dirs, que é o seguinte, onde que o Django vai procurar por arquivos estáticos. E aqui ele me fala o seguinte, ó, os.pf.join, então dentro de BaseDir, que é a raiz do meu projeto, dentro da pasta templates, que eu já tenho, dentro da pasta static. Essa pasta eu não tenho. Botão direito do mouse, nova pasta, static. Criei essa pasta. Então, dentro dessa pasta, que o Django agora vai procurar pelos nossos arquivos estáticos, tá? Esse static root aqui, vocês não precisam se preocupar, ele é importante só na hora do deploy. O media root e o media URL são para os arquivos que os usuários fazem upload. O media root fala o seguinte, olha, quando um usuário fizer o upload de algum arquivo, de um vídeo, por exemplo, porque a gente vai ter upload dentro desse nosso projeto. Aqui, ó. Tá vendo que aqui ó, nós vamos fazer o upload de um vídeo? Cadê? Aqui. Nós fazemos o upload de um vídeo. Quando o usuário fizer um upload do vídeo, em qual pasta eu vou salvar esse vídeo dentro aqui do meu projeto? Eu quero que seja dentro de uma pasta chamada mídia. E a URL que esse arquivo vai estar é um barra mídia. Beleza? Foram essas as configurações. O que eu preciso fazer agora é pegar a logo do meu projeto e jogar aqui pra dentro dessa minha pasta static. Caio, cadê a logo do projeto? Aqui no nosso material de apoio. E aqui dentro. Dentro desse Google Drive, você vai fazer o download. Se você quiser pegar qualquer outro arquivo, você pode fazer também para personalizar o projeto. Beleza, fez o download, eu vou voltar aqui no meu VS Code, vou abrir as pastas do meu computador e agora eu vou arrastar ela lá da pasta do meu computador para cá, ó, Static. Perfeito. Abro essa pasta Static e temos aqui, dentro dos meus arquivos estáticos, a logo do meu projeto. Para que essa logo apareça, nós vamos ter que abrir aqui o nosso HTML e encontrar onde que essa logo é exibida no HTML. E se você reparar, tá vendo que nós temos aqui um arquivo chamado, uma tag chamada IMG, e essa tag chamada IMG, dentro do SRC dela, ela não tem nada. Tá vazio. Então a gente vai ter que preencher esse SRC para que ele funcione. Se eu coloco aqui qualquer coisa, ó, a minha logo já vai aparecer de forma errada. Vai aparecer o espaço dela, né? Só que sem a logo. Aqui, ó. Tá vendo que aqui já tá escrito, ó, logo, que é o alt aqui que eu coloquei, né? Se eu até tiro esse alt aqui, ele vai aparecer aqui, ó, o espacinho dela, só que sem ela. Caio, vamos testar se as configurações que eu fiz estão funcionando. Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, digitar 127, barra. Qual que é o URL que eu configurei para os statics? Barra static. Barra. E agora dentro da minha pasta static, qual que é o nome do arquivo que eu quero acessar? Eu quero acessar o logo.png. Então, barra logo.png. PNG. Beleza, a minha logo apareceu. Significa que eu posso fazer o seguinte, então. Aqui dentro de cadastro eu posso passar barra static barra logo.png. E isso daqui, em tese, vai fazer com que minha logo funcione. Perfeito, funcionou, tá excelente. O problema aqui, pessoal, é o seguinte. Vamos supor que o gestor da sua aplicação pediu para você mudar o static URL para estático. Quando você der um F5 aqui... Cadê? Deixa eu atualizar o servidor. Ah, tá, ficou em cache aqui. Aí, beleza. Ele parou de funcionar. A gente vai ter que ir lá dentro do nosso cadastro novamente e atualizar. Eu não quero passar por esse problema. Para resolver isso, eu vou precisar utilizar uma tag do próprio Django, que é a tag URL, que é a tag static. Então eu posso importar essa tag, então eu faço load
Eu abro as tags do Django. Então as tags do Django é sempre o seguinte: chaves, porcentagem, fecha chaves. E agora eu quero carregar alguma coisa. Load. Eu quero carregar o quê? Os arquivos estáticos, static. Eu carreguei essa tag aqui. E essa tag, ela funciona da seguinte forma: eu abro chaves, fecho chaves. Abro porcentagem, fecho porcentagem. Dentro dela eu escrevo qual que é a tag que eu vou chamar, no caso a tag static. E agora eu coloco aqui apenas base.html. E isso vai fazer com que o nosso código funcione, ó. Base.html não, desculpe. Logo.png, mosquei. F5. Tá lá, a nossa logo tá funcionando. Então ele vai converter essa tag aqui, ó. O Django converte ela automaticamente para nós. Então se eu dar um inspecionar aqui, o que tá sendo exibido é /static /logo.png. Só que a vantagem disso é que se um dia eu troco aqui para ES, por exemplo, ele continua funcionando normalmente, ó. Se você olha aqui no inspecionar, ele trocou automaticamente para ES. Então é isso que a nossa tag static faz. Ela permite com que, caso um dia a URL dos arquivos estáticos seja alterada, eu não precise ir lá em todos os meus HTMLs e trocar, entendeu? Então, para um arquivo, que a gente está trabalhando com uma logo, é fácil. Mas agora imagina numa aplicação Django que a gente tem, sei lá, 150 arquivos HTMLs e em cada arquivo HTML a gente tem uns 3 arquivos estáticos. Já daria um certo trabalho, né? Então, por isso que a gente trabalha com a parte de arquivos estáticos utilizando essa tag, para facilitar a manutenção do nosso software, que é um aspecto bem importante. Caramba, já estamos quase no meio da primeira aula da PyStack Week 13. E participando desse evento, você está se qualificando para a profissão do futuro. A cada ano que passa, o mundo está se tornando cada vez mais tecnológico. Áreas como comunicação, entretenimento, comércio e saúde já foram revolucionadas ao vivo com vocês. Agora, pessoal, as coisas começam a ficar interessantes, que nós vamos trabalhar agora com o recebimento de dados do formulário. Porque o usuário, ele vai vir aqui, preencher o seu username, sua senha e seu confirmar senha. Quando ele clicar em cadastrar, o que eu preciso que aconteça é o seguinte, é que esses dados sejam enviados lá para o meu back-end, para que meu back-end possa processar essas informações. E aqui, as coisas começam a ficar bem interessantes, porque eu vou modificar os métodos da requisição e eu vou explicar isso para vocês. Primeira coisa que eu quero fazer é falar para onde que os dados desse formulário vão ser enviados. Então tá vendo que dentro dos nossos inputs, nós temos aqui o type dele, o name, então isso daqui é um input pro username, esse input aqui é do password, da senha no caso, e esse daqui é do confirmar senha. Esses dados eu quero que eles sejam enviados para algum lugar. Para onde eles vão ser enviados? É através dessa tag form que a gente vai especificar isso. Eu posso especificar através desse meu action, que é onde eu falo para qual URL os dados vão ser enviados. Eu poderia colocar aqui /usuários /cadastro. E o método da minha requisição vai ser um post, certo? E aqui, para proteção, existe o CSRF token. O Django ele se preocupa muito com a parte de segurança dos nossos códigos. E uma dessas questões é a parte de falsificação de formulário, que é um ataque comum que nós temos na web. Para impedir esse tipo de ataque, é só você colocar essa tag do Django, que é o chaves, porcentagem, CSRF token, porcentagem, chaves. Como isso daqui funciona? É um assunto um pouquinho mais complexo que não vem a calhar durante esse evento. A gente levaria algumas horas só para entender sobre isso. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, entre dentro da Python Full que nós falamos um pouco sobre assuntos mais avançados e mais complexos, tá? A gente não teria tempo para especificar como é o funcionamento disso, porque envolve grandes processos matemáticos para criação de hash, etc. Não é o tópico da aula de hoje, mas saiba que sempre que você tiver um formulário, você quiser garantir que esse formulário não está vulnerável sobre falsificação de formulários, utilize essa tag aqui que você vai estar protegido. Então, pessoal, olha só que interessante. Nós estamos enviando os dados desse formulário para essa URL aqui, ó, beleza? E daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês por que isso daqui não é a melhor forma e qual que é a melhor forma de fazer. Mas vamos lá. Só que, repare o seguinte, o método da minha requisição, aqui tá escrito post. E eu quero mostrar um negócio para vocês. Eu vou dar aqui um print e vou printar para vocês a nossa request, para vocês entenderem o que é uma request. Vou dar um F5 aqui. E eu quero que vocês olhem aqui no meu terminal a quantidade de coisa que foi printada. Isso daqui é uma requisição. Então aqui dentro você vai encontrar informações como, por exemplo, o protocolo aqui que foi enviado a requisição, o CSRF token, os cookies, o navegador que o usuário utilizou para fazer a requisição, certo? O caminho que foi feito, as query strings, o IP do usuário. Ou seja, dentro de request.meta nós temos um conjunto de informações daquele usuário, que é enviado sempre que você faz uma requisição a uma página. Uma dessas informações é o method. Esse método aqui, ele informa qual que foi o tipo da requisição, qual foi o método da requisição HTTP. E nós aqui, nós vamos trabalhar com dois tipos, que é o GET e o POST. Quando o usuário acessa a sua aplicação pelo navegador aqui, ele vem no navegador, dá um F5, dá um Enter aqui, o tipo dessa requisição, o método dela é GET, certo? Só que, quando o usuário vem aqui e preenche qualquer coisa no formulário, vou preencher aqui qualquer coisa aqui e qualquer coisa aqui, cadastrar, aqui ele me dá erro porque faltou um barra aqui no final, né? Aqui, beleza. Volto aqui, vou dar um F5, beleza. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cadastrar. Repare só no que ele vai printar para mim. É o post. Ou seja, quando eu faço a requisição via formulário, isso daqui me retorna um post. Ou seja, eu sei que o método da minha requisição é post. E isso vai me permitir fazer coisas como essa. Ó. Eu posso agora utilizar um if. Então, se o minha request.method é igual a get, eu faço o quê? Eu faço isso daqui, ó. Exibo o meu formulário, a minha interface HTML, ó. E tá lá. É só eu pressionar um Enter aqui no navegador e pronto. Nada mudou, as coisas continuam funcionando. Mas agora eu posso fazer um elif. Elif e verificar agora se o request.method aqui, .method, opa, aqui eu digitei errado, method é igual a post. Eu posso agora dar um return HTTP response de teste.
Olha só, então, numa mesma URL eu vou ter respostas diferentes. Se eu acesso aqui pelo navegador, estou pressionando um F5, ele me exibe normalmente. A partir do momento que eu envio esse meu formulário, pressiono um cadastrar, olha só, ele que me mostra teste, porque nós temos métodos HTTPs diferentes. E aqui, lembra que eu falei para vocês que isso não é a melhor forma? Não é a melhor forma no sentido de manutenção. Porque se um dia eu preciso trocar essa URL aqui para cadastro, para qualquer coisa, cadastrar, isso vai parar de funcionar o meu código. Eu vou ter que ir em todos os lugares chamar essa URL e trocar para cadastrar. Eu não quero ter esse problema de manutenção, essa dificuldade. Para ajudar com isso, o Django também já criou uma tag, que é a tag abre chaves, fecha chaves, abre porcentagem, fecha porcentagem. A tag URL. Essa tag, ela vai utilizar do name da URL. Para isso que a gente deu um name, ó. Tá vendo aqui que nós temos um name? Eu passo apenas esse name aqui, ó. Venho aqui, name, entre aspas, cadastro. E isso daqui vai permitir com que que o próprio Django já faça essa conversão da URL, ó. Ele automaticamente vai converter a URL inteira para a URL de fato, ó. Então, barra usuários, barra cadastro, barra. E a gente não precisa, se um dia a gente muda isso daqui para cadastrar e dá um F5 na página, aqui eu preciso trocar aqui em cima, cadastrar, se vocês separarem aqui agora, dentro do nosso form, cadê o nosso form? Aqui, ó, dentro do nosso form, ele mudou automaticamente para cadastrar. Então, eu não preciso me preocupar com isso, tá? Deixa eu só voltar aqui pro cadastro agora. Beleza, voltei pro cadastro. Excelente. Então, utilizar essa tag aqui fica melhor para dar manutenção no código futuramente. O que eu quero agora é pegar os dados desses meus inputs. Tá vendo que eu tenho 3 inputs, ó? E o que importa para nós é o name desses inputs, ó. Esse input tem o name username, esse tem o name senha e esse tem o name confirmar senha. É através desses names que a gente vai receber lá na nossa view. Então, aqui dentro dessa view, quando a requisição do tipo post, eu vou printar para vocês verem o request.post, certo? Vou dar um F5 aqui e vou colocar 1, 2 e 3. Vou pressionar um cadastrar. E olha só o que ele printou para nós, ó. Ele printou aqui um query dict, que é uma estrutura de dados do próprio Django, mas entenda ele como um próprio dicionário. O que ele trouxe de informações? A primeira informação foi esse CSRF Middleware Token, que é o token de proteção contra a falsificação de formulários. Ele trouxe o username, certo? Que é o name desse input aqui, ó. Ok? Ele trouxe com o valor 1, ele trouxe o senha, que é esse name aqui com o valor 2, que é o que eu tinha digitado, e ele trouxe o confirmar senha, que é esse input, com o valor 3, beleza? Então, eu consigo, através desse request.post, pegar os dados. Então, eu posso fazer o seguinte, agora fazer username é igual a request.post, que é aquele query dict que a gente viu. Só que eu quero, qual informação? Eu quero apenas o username. Como ele é um dicionário, ele é como um dicionário, eu posso utilizar um ponto .get. Lembra que os dicionários, nós temos o método get para pegar uma informação dele? E agora eu posso passar aqui dentro o nome do nosso input, no caso era o usuário. Então tá vendo que aqui, ó, esse input é o usuário? Então, opa, usuário não, username. Agora sim, ó. Username. Senha é igual request.post.get senha. Depois eu venho aqui, confirmar, underline senha, é igual request.post.get de confirmar, underline senha. Sempre lembrando que o que está dentro aqui do nosso ponto .get tem que ser o mesmo valor informado aqui dentro do nosso name, tá? Senão não funciona. Isso permite com que agora a gente tenha os valores aqui dentro das variáveis do Python. Eu posso fazer algo tipo assim, ó, username, traço, senha, traço, confirmar senha. Só para vocês entenderem. Quando eu voltar no meu navegador, vim aqui preencher os dados e pressionar um cadastrar, ele mostra lá 1, 2 e 3, que foi exatamente os dados preenchidos pelo usuário. Perfeito? Então é isso. Agora vamos para a parte de salvar esses dados aqui e realizar o cadastro do nosso usuário. Então, pessoal, o que eu quero fazer agora é pegar esses dados, tanto de username e senha do seu usuário, e eu preciso salvar ele no banco de dados. Ou seja, eu preciso salvar ele dentro de uma tabela. E aqui, se vocês repararem dentro da sua estrutura do seu projeto, vocês vão reparar que existe esse arquivo chamado db.sqlite3. Eu só consigo abrir ele aqui porque eu tenho essa extensão, ó, que é o SQLite Viewer. Se vocês quiserem visualizar o seu banco de dados assim como eu, você pode instalar essa extensão chamada SQLite Viewer, que vai permitir com que o seu VS Code possa visualizar um arquivo .sqlite3. Só que quando eu clico nesse arquivo, repare que não tem nada. Eu não tenho nenhuma tabela, nenhuma informação. Literalmente, meu banco de dados está 100% vazio. E o que muita gente vai pensar, então, é que, Caio, beleza, eu preciso criar a minha própria tabela no banco para salvar esses usuários. Quero criar uma tabela chamada user, por exemplo. E esse seu raciocínio faz total sentido. E a gente até poderia fazer isso. Mas o Django, ele é um framework muito completo. E para facilitar a nossa vida, ele já trouxe para nós esse framework aqui, ó, esse app, que é o Django Auth. Esse app do Django Auth, ele já cria uma tabela do banco de dados para nós, uma tabela para usuários, para lidar com todo o processo de autenticação e abstrair muita coisa para nós, para que esse processo fique muito mais rápido. Nós vamos aprender, ainda nessa aula, lidar com toda a parte aqui de criação de tabelas por conta própria. Aqui, quando a gente for trabalhar com a parte dos mentorados, aí sim, nós vamos criar uma tabela do zero. Mas para a parte de autenticação, o Django já faz isso para nós. Só que nós precisamos pedir para ele criar essas tabelas. Se aqui, vocês separarem, ó, ele fala assim, ó, você tem 18
8 migrações não aplicadas. Essas migrações são tabelas do banco de dados que esses apps que já vieram instalados por default do Django ainda não foram executadas. Para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou executar as migrações. Então eu vou executar o comando Python 3, certo? Para mim que estou no Linux, se você estiver no Windows, digite apenas Python. Manage.py como sempre, e agora eu rodo migrate, porque eu vou executar as migrações. Esse comando, ele vai ler todas as tabelas que a minha aplicação precisa e ainda não foram criadas e vai criar ela no banco. Quando eu executo esse código, repare só que interessante. Eu vou abrir o meu arquivo SQLite novamente e vou atualizar ele. Quando eu atualizo esse arquivo, repare na quantidade de tabelas que foram criadas. Todas essas tabelas são internas do próprio Django, não foram nós programadores que criamos, foi o próprio pessoal do Django. E uma dessas tabelas é o auth user, que é uma tabela para armazenar usuários, para lidar com a autenticação, tanto cadastro quanto login. E agora nós podemos utilizar essa tabela que possui campos de senha, último login, se ele é superusuário ou não, qual que é o username dele, seu último nome, e-mail e etc. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro das minhas views, eu posso simplesmente importar esse campo para eu poder manipular ele. Então, nós vamos ter que importar esse campo do Django. Então, from Django. Onde que fica essa tabela usuários no Django? Dentro do Django existe uma pasta chamada contrib, que são todas essas funcionalidades extras que o Django criou para ajudar a nossa vida dos nossos programadores. E aqui dentro do contrib existe várias coisas, como o admin, como o content types, como o humanize, e um deles é o auth, que é a parte de autenticação, beleza? E dentro do auth, nós vamos ter que acessar o ponto .models. Porque lembra que eu falei que vocês que dentro do Django a gente lida com a arquitetura MVT? Então, tudo que é relacionado a banco, desculpa aí que foi meu celular que tocou, galera. Tudo que é relacionado a banco de dados fica dentro do arquivo models. Então eu vou importar desse arquivo models dentro de auth a tabela user, que é uma tabela lá do banco de dados que o Django já criou para nós. Daqui a pouco, ainda nessa aula, nós vamos aprender a criar nossas próprias tabelas do banco. Fica tranquilo. Agora, com essa tabela criada, nós podemos então fazer o seguinte. Nós podemos fazer assim, ó, user, eu crio uma variável qualquer. Na verdade, nem vou criar ela, vou fazer direto. User, ou seja, eu chamo essa minha tabela do banco. E aqui, sempre que eu for lidar com os dados de uma tabela, seja, por exemplo, adicionar ou buscar os dados, eu vou ter que acessar o ponto objects, que são os dados daquele banco, certo? A conexão com aquele banco. E agora eu coloco um ponto create user. Então, o próprio pessoal do Django já criou essa função create user para mim, para que eu possa criar um usuário. E essa função, ela precisa obrigatoriamente de dois dados. O primeiro dado é o username, o segundo a senha. Então, o primeiro é username, é igual a username, e o segundo é o password. Password é igual a senha. Excelente, isso daqui vai criar para nós o nosso usuário. Só que aqui nós temos 3 problemas que não foram resolvidos ainda, que eu quero resolver. O primeiro problema é o seguinte: e se o usuário digitar uma senha que o valor não condiz com a senha de confirmar? Nós não podemos deixar com que isso aconteça. Então eu preciso fazer uma validação. Eu preciso verificar se o que ele digitou na senha é o mesmo valor do confirmar senha. Para fazer isso, então antes de eu salvar esses dados dentro do banco, eu vou criar um if, vou fazer o seguinte, se, e agora eu falo o seguinte, se senha for diferente de confirmar senha, a gente não vai deixar ele salvar no banco. A gente vai dar um return, redirect. Aqui eu não importei o redirect, né? Vamos importar ele. Vírgula, redirect. O que essa função faz? Ela vem aqui, ó, from django.shortcuts, import redirect. O redirect, ele me manda para algum lugar. Redirect. E eu posso passar ou o name da URL ou a URL de fato. Vamos começar pela URL de fato, para depois a gente mudar para o name para vocês irem entendendo. Então, caso o usuário digite uma senha diferente do confirmar senha, eu quero que ele volte para a tela de cadastro. Então, deixa eu até rodar o servidor aqui mais uma vez. Rodo aqui. Eu quero que ele volte para essa tela. Qual que é a URL dessa tela? Essa daqui, ó. Copio essa URL e dentro do redirect eu coloco /usuários /cadastro. Então, caso o valor da senha de confirmar senha não seja iguais, ele me redireciona para lá de novo. Vamos testar? Para confirmar, eu vou até colocar um print aqui, ó. Estou aqui. Caso esse print seja mostrado, ele realmente entrou dentro do if. Quando ele entra dentro desse if, ele me redireciona e o que está daqui para baixo não vai ser executado. Então eu vou digitar aqui, ó, 1 no senha e 2 em confirmar senha. Quando eu clicar em cadastrar, ele me mandou para essa página de volta, ou seja, ele me deu um redirect. Vamos ver o nosso terminal. Aqui, ó, ele me printou, estou aqui. Então ele realmente entrou dentro desse if e me redirecionou para aquela página. Daqui a pouco a gente já coloca até umas mensagens de erro, fica tranquilo. Então essa é a primeira validação que eu queria fazer. Para quem prefere inverter a expressão e colocar um igual e aqui colocar um not, isso daqui também é válido, tá? Fica de sua preferência. Vou manter dessa forma aqui. Ok, o próximo passo que eu quero fazer, a próxima validação, é verificar se a senha que o usuário digitou, ela tem mais do que 6 caracteres. Eu quero que tenha pelo menos 7. Então a primeira coisa é que a gente verificar o senha ou confirmar senha, tanto faz. Porque se ele passou desse if, os dois dados são iguais. Então eu posso fazer se, e agora, como que eu sei quantos caracteres nós temos dentro da minha variável senha? Eu uso a função len. A função len, ela vai me retornar quantos caracteres tem uma determinada senha, né? Uma determinada string. Então len de senha. Se o len de senha for menor do que 6, eu quero que caso ele possa ter 6 ou mais, né? Então se ele for menor do que 6, eu vou dar um return, redirect e mando novamente para a URL de cadastro, beleza? Vamos fazer esse teste novamente, ó. Vou digitar agora um username qualquer e vou digitar 2 aqui e 2 aqui. Então agora as senhas são iguais. E mesmo assim, mesmo elas sendo iguais, ele me deu esse redirect, ele me mandou para cá de novo, beleza?
Excelente, era o que eu precisava. Agora, a nossa última validação que falta é o seguinte. E se o usuário tentar cadastrar um usuário com o mesmo username? A gente já vai entender o que vai acontecer e como que isso daqui vai reagir, tá? Então, aqui beleza, se ele cair nesse create user, ele vai mostrar essa HTTP response e os dados vão ser cadastrados no banco. Vamos criar um dado aqui real, então. Eu vou criar agora o Caio e a senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clico em cadastrar. Beleza, ele me mostrou lá os dados, então ele não me deu redirect. Até então, podemos presumir que deu tudo certo. Vou clicar aqui em Auth User e atualizar essa minha página. Atualizei e realmente, ó, foi criado aqui. O meu username é Caio e a senha que eu digitei já aqui com a hash feita com pbkdf2. Então, tá funcionando. O problema é se eu tentar fazer isso daqui de novo, ó. Outro username Caio com outra senha aqui. Cadastrar. Opa, aqui ele me deu um erro que eu não quero que o usuário tenha acesso a esse erro. Aqui ele falou que a gente teve, ó, uma restrição de caracteres de campos únicos aqui, tá? Então, o campo username, ele é um campo único. Se a gente até observar a nossa user aqui, vir aqui em abstract user, nós temos o nosso campo username. Esse campo username, ele tem a propriedade unique aqui como true. Ou seja, eu não posso criar dois valores com o mesmo, dois campos com o mesmo valor. Para resolver isso, a gente vai ter que fazer uma validação antes de salvar no banco. Então, eu vou até comentar isso daqui, pra gente não ficar salvando um monte de dados, tá? Para eu saber se já existe um usuário com esse username, o que eu posso fazer? Primeiro passo é eu buscar lá no banco de dados todos os usuários com o username digitado pelo usuário. Concorda que isso faz sentido? Porque se eu vou no banco de dados e falo assim, olha, me traz todos os usuários com o username Caio, e o banco de dados me devolve algum usuário, significa que já existe um usuário com aquele username. Caso o banco de dados me devolva vazio, significa que ainda não existe e eu posso cadastrar. Para eu buscar dados no banco, com o Django funciona assim. Eu crio uma variável qualquer, então users, vai ser a variável que vai armazenar os dados desse usuário. E agora eu vou chamar a nossa model, ou seja, a nossa classe que representa a nossa tabela no banco, user.objects para acessar os dados dessa model. E agora a gente pode utilizar vários métodos. Existe o método all. O que o método all faz? Ele me traz todos os usuários. Eu quero todos os usuários? Não. Tem o método get que me traz apenas um usuário, mas o que eu vou utilizar aqui agora é o filter. O método filter, ele faz com que eu filtre por campos específicos de cada tabela. E se a gente observar, nessa tabela aqui, auth user, um dos campos que nós temos é o campo username. Repara aqui em cima, ó. Então eu posso falar o seguinte, ó, user.objects.filter, então filtre pelo username. Vai ser igual, e aqui eu posso pôr username qualquer. Eu quero colocar Caio fixo aqui? Não, eu quero colocar o valor digitado pelo usuário, ó, username. E agora eu posso até dar um print, para vocês verem, users. Excelente. Vou vir para cá, rodar meu código de novo, reenviar. Olha só o que ele me mostrou. Ele me devolveu aqui um query set, onde eu tinha um valor aqui dentro, ó, o valor Caio. Caso eu envie um Caio 1, por exemplo, ó, repare que agora ele me vem vazio. Então eu consigo saber se tem dados lá dentro ou não. O Django já me devolve uma função que faz essa verificação, que é o .exists. O .exists, ele vai verificar, existe algum dado? Se sim, ele retorna true. Se não, ele retorna false. Olha só, se eu envio com Caio 1, ele me retorna aqui false, ou seja, não existe nenhum dado. Beleza. Caso já exista um dado, no caso, se eu preencher aqui Caio, por exemplo, e enviar essas informações, ele me retorna true. Então eu posso fazer um if agora, fazendo essa validação. Então eu faço se já existir um usuário com esse username, eu dou um redirect antes. Então return, redirect, e passo aqui dentro o nosso caminho que eu já tinha falado para vocês. Para quem já é um pouco mais experiente em Django, saiba que você pode passar o name da URL também. E excelente, aqui temos as validações necessárias. Vou apagar esse comentário. E agora, eu não quero mostrar esse texto aqui qualquer. Eu quero dar um redirect novamente. Redirect. Só que ao invés de dar um redirect para a URL de cadastro, eu vou dar um redirect para a URL de /usuários/login. Caio, essa URL não existe, vai dar erro. Sim, vai dar erro. Mas daqui a pouco a gente já vai criar e ela vai passar a funcionar, beleza? Então, ok. Mais uma coisa que eu quero fazer. Tá vendo que quando eu digito aqui qualquer coisa, 1, 2, 3, 4, vou colocar uma senha pequena aqui, e pressiono aqui um cadastrar, ele caiu aqui no caso de que minhas senhas são menores do que 6. Só que o usuário ele não sabe o que deu de errado. Por que ele não sabe? Porque eu não mostrei nenhuma mensagem de erro. Então, o que eu quero fazer? Eu quero, dentro aqui do nosso HTML, mostrar uma mensagem de erro de acordo com o erro cometido pelo usuário. E para fazer isso, nós vamos lidar com as messages do Django, tá? Eu vou vir aqui e vamos lá no nosso material de apoio, eu quero mostrar algo para vocês. Vamos descer aqui. Tá vendo essa div aqui que nós temos? Ó? Eu quero copiar ela, vim pra cá. Eu quero vir aqui no nosso template, cadastro, e vou colocar ela. Vamos ver onde vai ficar legal. Eu acho que aqui vai ficar legal. Ó. Ok, aqui eu tinha não copiado nossa tag. Essa div aqui, ela tá representando aqui uma mensagem de alerta, né? E aqui onde tá esse messages.tags, e aqui onde tá messages, eu vou colocar um teste, tá? Eu posso colocar aqui o seguinte. Eu posso colocar, por exemplo, um bg-green-50 e um text-green-700, por exemplo.
olha só o que vai acontecer quando eu executo esse meu código. Ele vai me abrir esse banner, certo? E eu quero que no lugar de teste, ele tenha aqui uma mensagem falando, olha, cadastro realizado com sucesso, ou senhas inválidas e assim por diante. Então, esse valor aqui eu quero colocar dinâmico. Por exemplo, se for uma mensagem de sucesso, eu quero exibir com o verde. Se for uma mensagem de erro, eu quero exibir um vermelho. Então, para resolver esse problema, a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou vir aqui no meu settings e vou copiar lá do meu material de apoio, para facilitar, esse comando aqui, ó, pra gente configurar as messages. Então, copiar, venho aqui no meu settings, e aqui, logo abaixo, eu vou criar aqui um comentário messages, para eu saber do que eu estou configurando. E aqui eu faço o seguinte, eu estou configurando dois tipos de messages no framework do Django, que é as messages de success e as messages de error. E para cada uma dessas mensagens, eu escolho a classe que eu quero que seja adicionada naquela div. Ah, no caso da mensagem de success, eu quero que seja BG Green 50, Text Green 700. No error, eu já vou escolher o red, certo? E todas essas classes aqui são do próprio Tailwind. Se você quisesse colocar qualquer outra, você poderia. Uma classe do Bootstrap, por exemplo, ou uma classe que você mesmo criou. É 100%. Agora, o que a gente vai precisar fazer? Dentro das minhas views, eu vou precisar importar e adicionar essas mensagens para cada caso. Então, eu vou vir aqui e vou fazer essas importações. From Django, ponto quê? Contrib, que ou seja, é um framework que o Django criou para nos ajudar. Qual framework é esse? Messages. Import, eu quero importar o quê? Os constants. Os constants são os tipos de mensagens que eu criei, ó, o success e o error. E além dos constants, eu vou precisar importar as próprias messages. Então, from Django.contrib, import messages. Excelente. Com isso, é só eu adicionar as mensagens agora. Eu posso fazer assim, ó. Dentro de cada if, ou seja, dentro de cada erro, eu vou fazer assim, ó. Messages.addMessage. E essa função addMessage, ela vai receber como primeiro parâmetro a request do usuário. Depois ela recebe qual que é o tipo da mensagem. Então, constants, ponto. Essa mensagem é de erro ou de sucesso? É de erro, então error. Beleza, vírgula. E agora eu coloco o texto da mensagem. No caso aqui vai ser senha e confirmar senha devem ser iguais. Beleza, vou copiar isso daqui e agora eu vou aqui dentro desse if. E só vou trocar agora a nossa mensagem, messages, e agora eu coloco a senha deve ter 6 ou mais caracteres. E aqui eu faço a mesma coisa, só troco a mensagem. Já existe um usuário com esse username. Vamos pôr um ponto final aqui, né, para ficar um pouco mais formal. Excelente. Agora nós estamos criando essas mensagens. Eu vou precisar fazer o seguinte agora. Eu vou vir aqui dentro dos meus cadastros e existe agora essa messages aqui, ó, messages. O que esse messages tem? Se eu der eu printar para vocês, ó. Tá vendo que ele tá me mostrando aqui esse fallback storage.request? Ou seja, ele é uma variável global do próprio Django. Ah, Caio, o que foi essas chaves que você adicionou? Isso daqui é uma tag de print do Django. É como se eu estivesse printando, adicionando o conteúdo da variável messages dentro do meu HTML. Seria tipo um print do Python, tá? Print messages. Mas aqui dentro do HTML, dentro dos templates do Django, a gente usa chaves, fecha chaves. E a gente coloca a variável aqui dentro. E o messages é uma variável global que a gente pode ter acesso. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer um C messages. Então aqui eu abro as tags do Django, as tags normais. Então é chaves, porcentagem, fecha chaves. E eu chamo a tag if. Na tag if eu passo a minha variável messages. E esse if é igual ao if do Python. A única diferença é que aqui eu preciso fechar. Então eu coloco end if. Então tudo que estiver aqui dentro só será exibido se eu tiver alguma mensagem. Por exemplo, eu vou escrever aqui teste, certo? E vou dar um F5. Tá vendo que o teste ele não aparece? Por quê? Porque eu não tive nenhuma mensagem. Mas a partir do momento que eu escrevo aqui qualquer coisa, uma senha menor do que 6 dígitos, ele já me mostra aqui o teste. Tá vendo que ele tá aqui, ó? Isso acontece porque eu tive uma mensagem a ser vista. E agora eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer um for, porque eu posso ter uma ou mais mensagens. Então eu itero sobre todas essas mensagens. Então for, eu abro essa tag aqui do Django, que no caso é chaves, porcentagem, chaves, for. E eu faço um for igual no Python. Para cada mensagem, dentro de messages, então, eu itero sobre elas. E eu fecho essa tag igual a gente fez com o if, end, for. Então aqui, os dados vão ser iterados sobre todas as mensagens que eu tenho. E agora eu vou criar uma div, certo? Que é isso daqui, ó. Vou até pegar o material de apoio para ficar igualzinho à estética, né? E vou pegar esse código HTML, coloco aqui dentro. Então, esse código HTML aqui, ele vai ser replicado se tiver mensagens por quantas mensagens tiverem. E olha só o que eu coloco dentro da nossa linha 24. Eu coloco chaves, fecha chaves, message. Esse message, ele representa a string que eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Esse texto. E o que esse message.tags representa? Ele representa o tipo da mensagem. Se for error, quais serão as tags? Será BG Red 50 e Text Red 700. Vamos testar se tá legal? Vou vir pra cá, vou dar um F5, ok? E agora eu vou digitar lá, Caio, 1234. Ele me mostra, a senha deve ter 6 ou mais caracteres, funcionando perfeitamente. Vou cadastrar um novo usuário, Caio 1, senha 123456. Enter, e aqui me deu um erro, mas é o erro que eu queria. Tá vendo que aqui ele me redirecionou para essa URL, ó, /usuários/login, e ele me deu um page not found?
Foi exatamente o que eu queria. Eu falei para ele, olha, depois de criar um usuário, me redireciona para a tela de login. E esse usuário foi criado corretamente, ó. Agora eu tenho Caio 1 aqui também que eu possa logar. Só que ele me mandou para a tela de login. E essa URL login, ela existe? Não. Por isso que ele me deu esse erro. Agora a gente vai ter que trabalhar com o login, que também é super simples. Mas com isso, a gente já pode passar do nosso primeiro tópico da aula, que foi o tópico de cadastros. Vamos então para a parte de login. O primeiro passo vai ser a gente criar uma nova URL, igual a gente já fez para o cadastro. Então, coloca uma vírgula